Meio-dia e 22, estamos de volta e o assunto agora é a Covid-19. Apesar do avanço da vacinação e da tendência de queda de novos casos na maioria das cidades, especialistas estão preocupados com a falsa sensação de que a pandemia já acabou, de que vencemos o coronavírus. Alguns municípios da região apresentam altas nos registros e até nas mortes. Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal, mais uma vez atendeu ao nosso convite para trazer algumas orientações para o EPTV1. Professor, muito obrigada pela presença, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Professor, de um modo em geral, o cenário na nossa região é de queda de novos casos, mas pontualmente Itajubá, Lavras e Passos apresentam há uma semana um certo crescimento aí nos novos casos. O que explica isso, professor? Pois é, nós estamos vivendo um momento em que, pela diminuição do número de novos casos, óbitos e internações, nós temos que ficar muito atentos a esses, não vamos dizer surtos, mas manifestações localizadas em cidades como as citadas aí. Então, eventos que podem pontualmente provocar um aumento dessa transmissão podem ser responsáveis por esse espalhamento mais localizado. Mas nós estamos observando realmente, em termos de novos casos, é uma tendência de queda generalizada. Já na regional de Alfenas, existe uma tendência de aumento no número de internações, professor. Isso significa que os pacientes estão tendo uma forma mais grave da doença? Pois é, exatamente. As internações são demandadas, claro, por uma evolução mais grave dos casos. E o que nós temos observado é que, embora com essa queda mais acelerada de novos casos, novos óbitos e novas internações, como citado agora, eles podem estar crescendo. Então, em Minas Gerais hoje como um todo, especialmente pela situação da região centro, que é a maior, nós estamos observando um crescimento de novos óbitos. Isso se explica pelo quê? Os novos óbitos são aqueles de pessoas ainda não vacinadas ou que precisam tomar dose de reforço. E como os novos casos, eles estão sendo diminuídos porque tem menos gente com sintoma, mas não gente podendo transmitir, ainda estamos podendo contaminar pessoas que estão mais vulneráveis e levar a casos mais graves. Diante disso, professor, nunca é demais reforçar a importância da vacina. Por favor. Pois é, pessoal. Nós temos hoje duas coisas fundamentais para controlar essa pandemia e vencê-la: vacina e uso de máscara. A vacinação é fundamental em que todos tenhamos tomado a segunda dose, que é a que efetivamente vai nos proteger, principalmente em relação à variante Delta, e começarmos a dar a dose de reforço o mais rápido possível e não esquecê-la. Lembrando que, mesmo a população já adolescente está tomando a primeira dose, mas especialmente a segunda dose contra a variante Delta é aquela que nos protege. E usar máscara, porque mesmo pessoas vacinadas, sem sintoma, podem transmitir e fazer esse vírus chegar a quem está mais vulnerável, o que explica aí aumentos de internações e algumas mortes, sim. Professor, infelizmente a gente percebe, né, esse clima aí de que já ganhamos a luta contra o coronavírus entre muitas pessoas, né? De que forma que isso pode realmente prejudicar o controle da pandemia? Essa é uma questão fundamental, né? Não precisa nem dizer que todo mundo está muito cansado, tendo necessidade, muitas vezes, claro, até econômica, né? De se movimentar, de se aglomerar, trabalhar, enfim. E nós, com isso, se a gente relaxar, especialmente, vamos reforçar, no uso correto da máscara, nós estamos propiciando que pessoas, mesmo vacinadas, que não estão sendo identificadas como casos, porque os casos são identificados no nosso país, que testa muito pouco, a partir de pessoas com sintomas. Então, é natural que agora, graças à vacinação, menos gente com sintoma vai ter, mais gente ainda que pode estar transmitindo, especialmente a variante Delta, que é mais perigosa, é mais contagiosa. Então, a gente tem que continuar nos aplicando em preocuparmos com as medidas de prevenção, evitar aglomerações desnecessárias, usar máscara e vacinar.
porque senão a gente pode, inclusive, propiciar surgimento de novas variantes e o Natal e Ano Novo, né, que não vai estar tão próximo do normal que todo mundo deseja. Professor, para a gente encerrar rapidinho, eu gostaria de saber se já é possível prever quando a pandemia vai ter fim. Olha, essa é a questão. Como nós temos avançado, mas muito lentamente, na redução de número de novos casos, dá para a gente projetar que ainda para o começo do ano, nós vamos estar numa situação que não vai descaracterizar o que é uma pandemia. Se a gente comparar com, por exemplo, o número de casos de gripe, que acontece todo ano, nós estamos com dezenas, centenas de vezes mais casos de Covid. E nós sabemos que a gripe hoje é uma doença controlada. Então, para a gente chegar a esse controle, é, novamente, evitar surgimento de novas variantes, acelerar a vacinação, para que a gente entre o próximo ano continuando com a campanha de vacinação, inclusive vacinas possivelmente desenvolvidas com as novas cepas e a variante Delta. Mas isso depende muito da gente, é uma solução coletiva para um problema coletivo que é a pandemia. Professor Sinésio sempre trazendo orientações valiosíssimas para a gente, né? Cabe a nós colocá-las em prática, né, professor? Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.